Paz do Senhor a todos. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, por favor, encontre o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Nós estaremos meditando nessa noite, neste Salmo, que é muito conhecido dos nossos queridos irmãos. Enquanto os irmãos encontram o Salmo 3, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pela vida do meu amigo e irmão Ribamar, que Deus tem nos concedido a sua amizade, e assim, quase todos os dias quando estamos aqui, eu faço uma visita a ele e aos livros que estão sobre os seus cuidados. Então, louvemos a Deus pela sua vida, querido, pela oportunidade de estarmos juntos e servirmos ao Senhor. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas, gera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você pode glorificar o nome do Senhor? Louvo a Deus também pela vida do irmão, que é o nosso amigo, esteve ali na Avenida Mearim também. Que Deus continue lhe abençoando, irmão Paulo, em nome de Jesus. Queridos, vamos conversar um pouco sobre o Salmo 23. Esse salmo, ele é muito conhecido. Ele é tão conhecido que quando você ouve o pregador, o ensinador dizendo que vai ministrar sobre o mesmo, você talvez já perde as expectativas com relação à fala em relação a ele. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, todas as vezes que lemos, ela fala ao nosso coração. É possível que esse salmo e que esta exposição do texto não venha falar com todos, mas possivelmente Deus já tem endereço certo esta palavra para o coração de alguns irmãos que aqui estão. O escritor do Salmo 23, nós sabemos que foi o rei Davi. O Salmo de número 23 e os demais salmos, eu creio que o irmão Ribamar já expressou para vocês que este era o saltério, a harpa, esse era o devocional do povo de Israel. Através desses salmos, o povo era alimentado por meio da palavra de Deus. Hoje está na sua mão a Bíblia Sagrada, que tem 66 livros. Mas na época deste povo, na época de Israel, eles não tinham esses 66 livros. Eles não tinham a revelação completa que você tem hoje, minha irmã e meu irmão. Eles não tinham a Bíblia completa, ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento, ainda não tinha sido escrito os profetas maiores, os profetas menores. Então você observa que do Gênesis ao Novo Testamento há uma revelação de Deus sobre ele e sobre as suas ações gradativamente. Hoje, você pega a sua Bíblia, aí você
em um rápido momento, em um raio de poucos minutos, você consegue ver um panorâmico todo da Bíblia Sagrada. Se você fosse querer explicar a Bíblia em poucos minutos, você talvez ia dizer sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção e a consumação e a restauração da nova terra e do novo céu. Ou seja, hoje é possível nós visualizarmos em poucos minutos o que a Bíblia quer falar a nós. Então, nós observamos que até 2019 ou até 2018, nós não tínhamos a revelação que um vírus viria ao Brasil, que um vírus surgiria no mundo. Nós não tínhamos essa revelação. Até então, no ano de 2019, 2020, foi tornado ciente, foi revelado sobre o mesmo. Então, a Bíblia Sagrada era da mesma forma. Todas as páginas da Bíblia revelam uma cronologia, um tempo específico para a geração em que esses homens viveram. Eu creio que toda essa experiência da revelação de Deus, meu irmão Ribamar, é uma forma de nós nos precavermos, uma forma de nós entendermos e tomarmos as melhores decisões. Constantemente, nós observamos pessoas tomando decisões erradas porque não se apropriam, não fazem aplicação da palavra de Deus, não leiam a palavra de Deus, não buscam a palavra de Deus. Existem muitos cristãos que ainda não foram transformados da água para o vinho, da tristeza para a alegria, porque de fato ainda não se apropriaram da palavra de Deus. Mas eu sei que se nós tomarmos posse, assim como tomamos posse das vitórias, assim como tomamos posse das coisas boas, assim como nós tomamos posse dessas coisas, tomarmos posse da palavra, nós viveremos uma vida plena para a glória de Deus. Uma coisa, eu tenho um recado de Deus para a sua vida: o céu inicia não após o arrebatamento, o céu inicia a partir do momento que você conheceu a Cristo, Ele te lavou, Ele te purificou e veio sobre a sua mente uma nova consciência, um novo conhecimento da verdade bíblica. Existe crente que diz assim: eu vou viver o céu depois. Não, querido, Deus nos trouxe o seu reino e nós devemos viver o mesmo agora, aqui, nesse momento. Nós devemos viver agora essa palavra, e se você crer nisso, viva o céu agora, viva o evangelho agora, viva a unção de Deus agora, viva a palavra agora, viva os milagres de Deus agora. Que nós não venhamos deixar para frente, ou postergar, ou levar, na nossa linguagem, na barriga, dizendo: amanhã eu faço, amanhã eu realizo, amanhã vai acontecer. Deus tem coisas maravilhosas agora para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para entendermos melhor esse salmo, vamos entender as suas divisões, assim como o salmista, de forma sucinta, ele traz no próprio texto as suas divisões. O salmo ele é composto por 6 versos. Nós sabemos que o livro de Salmos não tem versículos, são versos, porque são poemas. E nesses poemas nós observamos aqui que o salmista e os salmistas, eles escrevem coisas do seu dia a dia, da sua praticidade, da sua vida diária. O salmista aqui, irmão Ribamar, ele não está inventando algo que ele não vive, ele não está idealizando algo que está distante. Não, ele está escrevendo aqui aquilo que ele vive. Ele está escrevendo aqui a experiência dele. E aqui eu aproveito para dizer que existe um abismo muito grande
naquilo que falamos, naquilo que vivemos. Mas o salmista, ele traz a ideia de que ele está vivendo o que está falando. E ele só está falando porque ele está vivendo. E tudo que nós precisamos entender, irmãos, é nos apropriarmos disso para vivermos também. Eu fico, nas minhas leituras, irmão Ribamar, eu percebo que existem verdades que não é só para ser lido uma vez. Existem textos que não devem ser lidos de ano em ano, porque são textos para a vida, para o dia a dia. Se você não tomar como base o Salmo 23 no seu dia a dia, você vai sofrer muito. Você vai sofrer fisicamente, você vai sofrer psicologicamente, você vai sofrer espiritualmente, mas se você se apropriar todo dia desse salmo aqui, você vai viver muito bem no agora e na sua vida devocional. Se não, vejamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi, ele divide esse salmo, ou seja, a gente pode dividir o mesmo, olhando para 3 figuras de Deus. O salmista olha para Deus e diz: o meu Deus é o meu pastor. Para que seja bem pedagógico e bem fácil de aprender, diga assim: o meu Deus é o meu pastor. Diga, por favor, o meu Deus é o meu pastor. Para o salmista Davi, Deus também é o guia dele. É Deus quem guia Davi. Hoje nós temos o GPS. É o GPS que nos guia, em muitas ocasiões. Mas para Davi, o GPS dele, da época dele, era Deus. E o GPS de Davi não estava relacionado a uma questão geográfica, mas estava relacionado à questão das escolhas. Se o nosso Deus é o nosso guia, nós tomaremos as melhores escolhas. E se Ele nos guia para as melhores escolhas, nós viveremos muito bem aqui na terra. Você crê nisso? Então, para que não venha se apagar da sua memória, diga comigo: o meu Deus é o meu guia. Ele me guiará nas minhas escolhas. Aleluia. Mas para Davi, Deus também é o anfitrião. Quem já foi no GF aí? Levanta a mão. Ok. No GF, no programa de GF, existe o anfitrião. E quem é o anfitrião? É aquele que recebe, é aquele que hospeda, é aquele que prepara a sua casa para receber as pessoas. E para Davi, Deus é o anfitrião. Para Davi, Deus é o anfitrião que preparou um lugar maravilhoso e que vai receber todos os seus convidados. E quem são os convidados de Deus? Eu sou um. Quem é o outro aí? Quem são os convidados de Deus? Somos nós. Nós somos convidados de Deus. Irmão, estou conversando para a gente aprender a Bíblia, tá? Eu sou de uma linha pentecostal, eu gosto de dar glória a Deus, mas eu queria conversar com você para que nós possamos aprender o texto, ok? Então, para Davi, Deus é o pastor dele. Para Davi, Deus é o guia dele. Para Davi, Deus é o anfitrião dele. Para que nós possamos entender de forma mais profunda esse salmo, vamos entender agora que esse pastor, ele compartilha alguns cuidados para as suas ovelhas. Então, nós sabemos que o nosso Deus, Ele cuida da nossa vida de forma integral. E a palavra integral quer dizer todo. Deus não cuida só da sua vida física. Deus não cuida só do seu social, da sua alma. Deus não cuida apenas do teu espírito. Nós sabemos que Deus cuida do todo. Deus cuida do todo. Para você entender melhor, nós fazemos uma tricotomia.
A Bíblia diz, e nós, assembleando, acreditamos que o homem é constituído do corpo, da alma e do espírito, não é assim? Do corpo, da alma, que é a sede das emoções, das vontades. Então, por mais que o seu físico, o seu corpo físico, queira esconder uma tristeza, às vezes o seu corpo físico não consegue esconder o sentimento que está dentro da sua alma. Porque você também é constituído de alma. Mas o homem também é constituído do espírito. E é no espírito que nós temos a nossa necessidade de buscar a Deus. É por isso que tem gente que é muito rico e satisfaz o seu corpo físico, mas não satisfaz a sua alma e seu espírito. É por isso que essas pessoas são sedentas. Então eu preciso dizer para você que Deus não cuida só do teu corpo. Deus não cuida só dos teus sentimentos, da tua vontade, dos teus desejos. Deus também não cuida somente da tua alma. Deus cuida do teu corpo, Deus cuida da tua alma e Deus cuida do teu espírito. E para entendermos melhor isso, nós precisamos entender a missão integral da igreja. Nós, por muitos anos e muitas vezes dizemos, se salvou uma alma. Talvez a expressão mais agradável seria essa, se salvou uma vida. Porque o evangelho, ele não cuida só da alma, ele cuida também do corpo. Nós não somos irmãos? Tiago, ele olhou para os irmãos e disse, olha, vocês que dizem que têm fé e recebem o irmão na sua casa, e a sua despensa está cheia de alimento, e despede ele de mãos vazias, você não tem fé, porque a fé, ela é constituída também pelas obras, e você e a igreja não cuida só da alma, e se for para falar a verdade, nós não cuidamos nem do corpo do ser humano, quanto mais da alma. Quantas pessoas estão dentro da igreja em depressões e ansiedade? Não é verdade? Quantos cristãos estão amargurados, vivendo cativos da culpa, vivendo cativos da amargura, vivendo cativos de tudo que é ruim? Mas eu quero te dizer que Jesus, como nosso pastor, ele cuida do integral, ele cuida do todo, ele cuida do nosso corpo, ele cuida da nossa alma e ele cuida do nosso espírito. Só para corroborar, só para trazer a ideia do que eu estou falando é verdadeiro, Jesus também dava comida para o povo. Ele não despedia o povo com fome. Ele aproveitou para pregar lá uns 3 dias, mas ele não despediu o povo com fome não, irmão. Ele trouxe alimento, ele abençoou. Os discípulos estavam preocupados com o alimento e Jesus fez multiplicar os pães e alimentou uma grande multidão. Então, o nosso pastor, ele cuida do nosso físico. Para que você saiba que eu estou falando a verdade, vamos para o verso 2 que diz assim: ele me faz descansar em pastos verdes. Isso na NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. O nosso pastor cuida da nossa integridade física, nos protegendo dos predadores humanos e espirituais. Quando no Salmo 91, 7 e 10 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso pastor, ele cuida também das nossas feridas, ele cuida das nossas enfermidades, porque em Isaías 53, verso 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Perceba, o nosso pastor se preocupa com aqueles que querem atingir o seu corpo, mas ele também se preocupa com aqueles que
querem atingir a sua saúde. E ele se preocupa com a sua saúde, ao ponto de que o profeta disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado, se possível: o nosso pastor, ele quer te curar. Aleluia. Ele se preocupa com a sua saúde. Sabe, Deus se preocupa tanto com a nossa saúde, que ele sabe que a obesidade é um mal para a saúde. E é por isso que ele fala do pecado da gula, né? Das restrições. E eu começo a falar para o irmão Odilei mesmo. Das restrições com relação à sua saúde. Então a Bíblia é todo esse conjunto de regras, de dogmas e de ensinamentos para nós protegermos a nós mesmos, ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Então, o nosso Deus, o nosso pastor, ele cuida de nós. Agora, querido, nós temos que desmitificar uma coisa: ele é obrigado a curar? É ou não? Diga para o seu irmão: não. E aqui eu falo a história do Gunnar Wingre. O pastor Gunnar Wingre, eu lendo o seu diário, todos os irmãos estavam orando para Jesus curar o Gunnar Wingre, o pastor Gunnar Wingre, o missionário da Assembleia de Deus. Todo mundo na ideia positiva disse: ele vai ser curado. Mas, irmão, ele não foi curado e ele morreu daquela enfermidade. Porque Deus não é obrigado a curar. Só para você entender uma coisa: que o poder de Deus está acima da sua enfermidade. E a ideia de ele não te curar não é que ele não possa, é porque os planos dele é perfeito e ele faz como ele quer. Nós temos um pastor que esteve no ministério muitos anos, que é o pastor Sebastião, que morava no Mato Grosso. Toda a igreja estava orando para Deus curar ele, mas ele não foi curado e morreu daquela enfermidade. Porque o poder de Deus não se limita à terra, querido. As enfermidades é o caminho mais perto de Deus. Se você não for curado e morrer, você vai direto para estar com o Pai. E estar com Deus é melhor do que estar aqui. A questão é que você constantemente é iludido para viver na terra. Nós somos iludidos, irmão Ribamar, para vivermos na terra. Se nós perguntássemos para alguns irmãos, ele ia dizer: Jesus, não volte logo. Não volta agora